Olá, meus amigos. Quando você entra em uma drogaria aqui no Rio de Janeiro e vai à seção de perfumaria, você vê uma multidão de cosméticos. Tem sabonetes, tem os cremes dentais, tem os desodorantes. Você nem sabe o que vai escolher. Tem os mais cheirosos, tem os mais atraentes na sua embalagem. Você abre um vidrinho de um desodorante, dá uma cheiradinha e fecha. Você tem várias ofertas e várias opções. Não é isso? Várias ofertas e várias opções. Você traz para casa o que você quiser. Muito bem, são diversas opções, porque existem até mesmo algumas ofertas de preço, digamos assim. Mas no campo espiritual, nós temos essa mesma riqueza? Não, nós não temos. O mundo espiritual, falando como homens e mulheres cristãos, o mundo espiritual não é um lugar onde as gôndolas ou as prateleiras estão cheias de ofertas e opções. Não existe isso no campo espiritual. No campo espiritual, para nós cristãos, se outra pessoa quiser dizer que sim, não é problema meu. Só que não é cristianismo, não tem nada a ver. Na fé cristã não existem opções e ofertas. Existe apenas Jesus. Apenas Jesus como o produto central. É a oferta de Deus. Não é uma das ofertas de Deus. Muitas pessoas pensam e muitas seitas procuram divulgar a noção errônea de que existem diversos caminhos. Outros, eu ainda ouço isso nos dias de hoje, diversos caminhos podem levar à salvação. Não podem. Isso não é verdade. Isso é mentira de Satanás. Jesus Cristo é a oferta de Deus. Jesus Cristo é aquilo, mas não existe um segundo Jesus que salve pelas obras, ou não há um terceiro Jesus que salve pelo nosso cerimonialismo. Não, só existe um Jesus. Então Jesus não é uma opção, Jesus é a oferta de Deus para nós, oferta única e exclusiva. Então não existe um segundo e um terceiro Jesus, mesmo que algumas seitas e doutrinas queiram deturpar, e fazem isso de modo exímio e de modo escancarado, dando a Jesus uma segunda ou uma terceira conotação diferente da conotação verdadeira de Jesus. Jesus é a oferta de Deus para nós. Oferta de salvação e vida eterna, mas é também oferta de condenação, porque ele, Jesus, é pedra de tropeço para muita gente. Porque esse Jesus, quando é oferecido ao mundo, é aceito por muitas pessoas. Muitas pessoas se convertem todos os dias, porque o Jesus que salva, o Jesus que reconcilia com Deus, o Jesus que é soberano, obrigatoriamente soberano, ele traz salvação e vida eterna. Agora, o Jesus que é rejeitado, esse traz perdição. Então, Jesus não é uma das opções de Deus, que é muito importante falar nisso, já que as seitas e doutrinas que estão por aí andam dizendo de diversos caminhos e de diversos meios de salvação. Não existe isso. Isso é mentira de demônios e mentira de homens. Jesus é o único caminho em que você aceita ou rejeita.
Então Deus não deu mais nenhuma escolha? Aí eu pergunto, pergunte isso a Deus. Pergunte isso a Deus, a necessidade de termos um segundo ou um terceiro Jesus. Ele é a oferta de Deus. E esse Jesus é para ser aceito ou é para ser rejeitado? Ele é a oferta de Deus, não é uma opção na grande gôndola espiritual que muita gente imagina existir e que não existe. Existem legiões de demônios, existem legiões, miríades de anjos, mas Jesus só existe um. E esse Jesus, na sua condição de espírito puro, na sua condição natural, ele é espírito infinito, eterno e imutável, em sabedoria e poder, santidade e justiça, bondade e verdade. Esse Jesus, o que é hoje, ele é há 500 anos, ele é desde a eternidade. Um Jesus que é a representação do poder e da vontade da triunidade santa. Então, mediante Jesus vem a salvação e por meio de Jesus virá também a condenação a todos aqueles que o rejeitam, a todos aqueles que o rejeitam, também adulterando a sua missão e adulterando a sua personalidade. Muita gente fala em Jesus e não pode viver sem Jesus. Sim, tem muita gente falando em Jesus mais do que nós cristãos, mas um Jesus confeccionado à moda da casa, um Jesus adulterado no seu caráter e na sua personalidade, um Jesus adulterado na sua missão, um Jesus que perdeu a sua soberania e foi transformado em apenas um mestre, um Jesus que foi alienado do seu poder e da sua virtude e transformado em um Deus de, digamos, conivência e permissividade, com a necromancia, com a idolatria, a adulteração do Evangelho. Então, tem muito Jesus aí, no coração e na boca de muitas pessoas, mais especificamente de seitas e doutrinas, que andam adulterando Jesus para proporcionar um conforto pessoal dentro de uma grande mentira e dentro de uma grande profanação. Porque na minha vertente doutrinária Jesus é visto assim, é visto de outro modo. Isso não existe. Eu, por exemplo, tenho um só nome, eu tenho um só CPF, eu tenho somente um RG. Não adianta eu querer criar dois ou três, ou usar dois nomes, porque isso não existe. Então, Jesus também é único, é exclusivo, é a oferta de Deus para nós. E ele é a oferta para a salvação e é a oferta para a condenação. Estranho, um Deus de amor oferecendo Jesus, o Espírito mais elevado, para a salvação e para a condenação. Sim, porque todo aquele que nele crer será salvo, mas todo aquele que não crer será condenado. E também está dito que ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente mediante dele é que virá a salvação. Em nenhum outro nome existe salvação, porque debaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E o próprio Deus disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, esse é meu filho amado em que manifesto toda a minha glória e a minha vontade. A ele vocês devem ouvir. Então você vê que Jesus
não permite genéricos ou similares. Isso aí se faz com antibiótico, mas com Jesus não se faz. Jesus é único e é exclusivo. Isso incomoda as pessoas? Sim. As pessoas escarnecem quando ouvem isso? Sim. O problema não é meu, nem é o problema de Jesus. É o problema desses que não têm formação doutrinária cristã. São esses que querem fugir das verdades bíblicas para forjar um Jesus da sua conveniência. E quando nós fazemos isso, nós estamos pecando gravemente. Cuidado com as seitas que andam adulterando a figura de Jesus e, portanto, adulterando a sua missão, a sua obra de salvação. Não existe um direito de uma seita estabelecer perante Deus uma obra de salvação. Ela pode propagar publicamente o seu ponto de vista doutrinário, mas ela não vai determinar a Deus Pai que a salvação deva ser do modo A, do modo B ou do modo C, porque isso já está desde a eternidade determinado. Todo aquele que responder favoravelmente a essa oferta de Deus, que é Jesus soberano, será salvo, mas todo aquele que a rejeitar será condenado. E cuidado com as seitas que andam abrindo caminhos, abrindo atalhos, tentando fugir à verdade que é Jesus, tentando abrir caminhos de engodo, trilhas de aspectos doutrinários que seduzem as pessoas, e as pessoas aceitam. E as pessoas aceitam, porque também na figura de Jesus e no próprio cristianismo existe o sentido de transformação, responsabilidade e fidelidade. E muita gente não está disposta a isso. Está? O ser humano é disposto a isso? Não. O espírito do homem tem uma disposição natural. Eu pergunto agora aos pastores, aos teólogos, aos sacerdotes católicos. O espírito do homem tem uma vontade natural, um apego natural pelo Espírito de Deus? Não, nós sabemos que não. Então, cuidado com seitas e doutrinas que andam criando atalhos e aspectos doutrinários pessoais para tentar amenizar esse cristianismo, para tentar fazer desse cristianismo algo palatável, algo que lhes agrade o ego, mas não incomode os seus espíritos. Porque realmente Jesus incomoda o nosso espírito. Esse é um dos grandes mistérios, é um dos grandes segredos de nós termos a Jesus como soberano. Porque ele, além de ser manifestação maior de amor, perdão, caridade e mansidão, ele é também poder e justiça. Ele é poder e justiça. Então, cuidado com aspectos doutrinários de seitas e doutrinas que tentam trilhar caminhos que na verdade não existem. Nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com Jesus, nada tem a ver com a obra de salvação em Jesus e nada tem a ver com as bases bíblicas. Ok? Cuidado com as seitas e heresias que andam por aí, porque elas estão fazendo de tudo para esconder ou mesmo tentar anular a soberania e o cristocentrismo. Estão conseguindo fazer isso, não porque eles tenham força doutrinária, mas porque há muitos homens e mulheres desconhecedores da verdade de Deus, escarnecendo da Bíblia, e acabam caindo nessa grande rede, nessa grande malha de seitas e doutrinas que confeccionam para o homem o que ele quer ouvir, não o que Deus quer que se cumpra em suas vidas. Há uma diferença muito grande.
fica bastante claro compreender. Cuidado com seitas e doutrinas. O cristianismo está sofrendo esse assédio, que já é esperado e vai piorar, não tem importância, pode piorar bastante, porque o cristianismo vai continuar e vão se cumprir tudo aquilo que foi previsto por Jesus e pelos profetas. O cristianismo vencerá e no final de todas as coisas nós veremos, muitos de nós sabemos qual é a solução final disso. Não sabemos quando virá, mas nós sabemos o resultado disso tudo. Amém? Que Deus abençoe você, mas cuidado com esses escapes e essas opções de caminhos salvíficos que não existem, são todos mentirosos. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.